Se você é do signo de Capricórnio, essa mensagem é para você. Bichas e bichos do signo de Capricórnio, vocês foram um dos signos que tiveram mais visualizações no final de semana e ganharam uma leitura bônus complementar no meio da semana, para você ter mais clareza, mais direcionamento aí na sua vida, ter um conselho a mais, tá bom? Então, muito obrigado por terem compartilhado, por terem comentado, porque o vídeo foi um dos que teve mais visualizações, tá bom? Só um recadinho rápido, essa é uma leitura coletiva, você interpreta esse conselho de acordo com o seu contexto pessoal e com o seu bom senso, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para que você não perca as leituras e orientações que eu posto todos os domingos para o seu signo, tá? Justamente para você ter mais clareza, deixar de ser um perdido, um desavisado na vida, tá bom? E comenta aqui o que você achou, que eu gosto bastante de saber se está rolando, o que está acontecendo aí, o que você achou da leitura, tá bom? Vamos lá então, Capricórnio. Cortar com a mão esquerda, que é a mão do destino. E carta número 1, Rainha de Espadas. Já me parece que tem alguma questão de perfeccionismo, vamos ver. Carta número 2, 8 de ouros, negativo aqui. Então, você tem enrolado muito as coisas. Eu já vou, a leitura já tá vindo aqui, eu nem tirei a terceira carta. Você tá enrolando muito aí porque não tá perfeito ainda, porque não tá do jeito que você gostaria ainda, mas a carta número 3 é um 2 de ouros, equilibrando aqui, ó. Vai do jeito que tá, meu filho, minha filha. Não fica esperando esse tempo todo para começar, senão nunca vai estar pronto. E aí vira um inferno na sua vida, porque toda hora tem algum problema para você resolver. Ai, que não tá bom ainda, e a sua autoestima fica uma porcaria, porque você nunca acha que você é bom o suficiente, você fica pensando o que os outros vão pensar sobre aquilo e que não tá perfeito, aí vão ver meu errinho ali, vão ver aquele ponto preto e minúsculo no meio de um lençol branco enorme, sabe? Rainha de Espadas aqui fala que você é uma pessoa muito inteligente e capaz, só que você tá colocando muito empecilho, você tá se enrolando demais. E por que eu falo enrolando? A gente tem 8 de ouros negativo, tá vendo que ela tá enrolando? São muitas coisas, muitas linhas que você coloca no seu caminho, sabe, igual aquela faixa de impedimento que a polícia põe às vezes e tal. Aqui é aquela policial que tá falando, não, você não vai conseguir não, você não vai passar, você não pode passar, aqui não é pra você, você tá colocando limites, você tá se limitando demais, esperando que as coisas estejam perfeitas para acontecer. Aqui você vai, nossa, ela tem muito fio para afiar. Até quando que ela vai conseguir terminar para começar? Até lá ela já tá velha. Vai aqui, ó, fia um pouquinho, depois você mostra. Fia um pouquinho, depois você mostra. Vai levando, jogo de cintura, um 2 de ouro. Você precisa ter mais jogo de cintura, menos rigidez, mais flexibilidade. Porque aí você tem toda essa visão que a Rainha de Espadas tem, porque ela consegue organizar as coisas. Se você cometer algum erro, você vai lá e conserta. Não tem nada que não pode ser revertido. Lembra que eu falei sobre bom senso também, depende muito do seu contexto aí. Mas ela é uma pessoa muito reflexiva, sendo um naipe de espadas, tá? Então você tem que pensar assim, tem que refletir bastante sobre o que você quer fazer, mas também não pode refletir para sempre. Você precisa começar a dar os primeiros passos para sentir. Vou te dar um exemplo, vai que você fica lá, martelando. Aí quando você vai pôr em prática, não é nada daquilo do que você achou e todo seu planejamento foi por água abaixo. Você tem que ter um planejamento, mas você tem que ter jogo de cintura para conseguir mudar alguma coisa ou outra, ajustar alguma coisa ou outra, porque nem tudo é perfeito, muito menos a gente, tá? Tem coisas que não dependem de nós, dependem dos outros, às vezes a gente precisa saber o feedback de outras pessoas. Eu não sei qual que é a sua situação aí, mas eu acho que você tá demorando demais, você tá enrolando demais porque você tá com medo de errar, medo de dar errado, medo de não dar certo, medo de ser ridícula. Às vezes a gente tem que se expor ao ridículo. Olha eu aqui, eu só falo baboseira aqui, tá? Mas você tá aí me ouvindo. Se eu ficasse esperando, ai, mas a minha leitura vai ser errada. Às vezes eu erro, todo mundo erra. Se tem algum tarólogo que fala que acerta 100% das leituras, eu duvido, tá? Então, esses daí que você tem que tomar muito cuidado. Tem sim gente muito boa, mas não tem ninguém que seja perfeito, tá?
Então, às vezes, se eu ficasse com medo, voltando pro exemplo que eu tava dando, se eu ficasse com medo de falar besteira aqui e errar nas leituras, etc., eu não ia ler pra ninguém, eu nunca ia ajudar ninguém e eu nunca ia conseguir ser perfeito, porque isso não existe, tá? O que que a gente faz? A gente se esforça, a gente estuda, a gente treina, a gente erra e a gente vai lá. Por que que eu errei? O que que me levou a esse erro? E o que que eu faço depois desse erro? Como é que eu conserto? Como é que eu evito os próximos? Como é que eu não repito isso? Enfim, a gente pensa, igual a Rainha de Espadas sendo naipe de espadas, tá? A gente pensa, a gente reflete, a gente troca e a gente melhora. É assim que se cresce, porque um 8 de ouros negativo fala sobre não crescer também, sobre ficar parado, sobre não construir nada, sobre não ter essa estabilidade, tá? Então, esse tormento aí que você fica esperando, tá tudo perfeito para você começar ou para fazer alguma coisa, sempre passa uma moto também. Se eu fosse parar toda vez que passa uma moto aqui, eu nunca ia gravar vídeo nenhum. Enfim, nem sei se dá pra ouvir, né? Mas, bicha, o que eu tô falando, bichas e bichos, para de enrolar e começa a treinar o seu jogo de cintura. Se eu errar, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Qual que é a pior coisa? É uma coisa muito grave, então eu tenho que ter mais cautela mesmo. Mas é uma coisa que eu preciso fazer, é uma coisa que eu escolhi fazer. Como que eu posso levar isso? Tá, e se isso acontecer, o que que eu posso fazer? Aí você já se imune melhor da catástrofe, do que for que aconteça ali, para você saber lidar. Isso vai te trazendo mais segurança, tá? Mas eu duvido muito que seja uma coisa muito grave, assim, alguma coisa, sabe? Aí, se você tiver que lidar com uma coisa de gravidade alta, você vai estar preparado para isso também. Tá? E se você não está preparado, chama alguém para te ajudar. Não sei fazer isso. O que que eu faço? Chama alguém, chama ajuda. Até a Rainha de Espadas, tá vendo que ela tem um corvo branco aqui? Né? Agora eu não vou achar o As de Espadas. Nossa, achei o As de Espadas aqui. Vai, câmera. Achei o As de Espadas, que é o corvo branco. Tá bem perto, inclusive, ó. Tá vendo? Ele troca com ela. Essa galinha branca aqui, conversa com ela, tá? Ela não é maluca, não. Ela é uma bruxa. Então ela consegue conversar com um animal que é muito sábio. O que isso significa, Capricórnio? Não sei o que fazer, vou buscar ajuda com quem sabe fazer. É assim que funcionam as coisas, tá? Às vezes você só tá precisando estudar mais, talvez. Se informar melhor, talvez. A Rainha de Espadas é uma pessoa que estuda, que é culta, que é inteligente. Você é também. Para de falar, ai, mas eu sou burra. Para, porque são esses os espinhos da Rainha de Espadas, que fica colocando espinho aqui, você fica se machucando. Quando você for se autodepreciar, cala a boca. Cala a boca. Shh. Ó. Aí você põe coisas mais positivas no lugar. Porque essa autodepreciação te atrapalha demais também. E aí você não consegue dar passo nenhum, tá? É você se enrolando aí. Me exaltei só um pouquinho aqui, mas eu acho que o recado ficou claro, tá bom, bichas e bichos? Se inscreve nesse canal aqui com esse tarólogo maluco. Ativa o sininho para você não perder as orientações que eu posto todo domingo, tá? Ou não também, às vezes você me achou doido demais, mas se você chegou até aqui, eu acho que sim. Acho que você gostou. E talvez os dois também. Para você não perder a orientação do seu signo, tá? Comenta aqui o que você achou da leitura. Eu fico muito feliz de saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Se você não gostou também, posta, porque é o que eu falei, é tentativa e erro. A gente vai aprendendo sempre e tentando melhorar, tá bom? Grande beijo.